Tudo bom? E aí, meu velho, tudo bem? Tudo em paz, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Chegou o grande dia do nosso bate-papo aqui, que a gente tem preparado com tanto carinho. Pô, Pessoal, nossa live de hoje é sobre, olha quanta gente entrando, boa noite, pessoal. Caramba, que nossa, enxurrada entrou de uma vez olha aí, aqui. cara. Um bocado de amigos em comum aí entrando, hein? Grande Evandro. Legal. Nossa, hoje vai ser muito bacana esse bate-papo. Bom, esse bate-papo de hoje chama-se Transição de Carreira, Domine Seus Medos. Eu estou aqui com uma pessoa muito bacana, muito interessante, Yuri Ramos. Yuri, deixa eu te apresentar aqui, eu anotei algumas coisas para falar de você aqui, ver se é isso mesmo. Yuri Ramos, gente, ele é matemático, formado pela Universidade de Brasília. Ele começou sua carreira como professor, aliás, Yuri, feliz Dia dos Professores, e Obrigado, velho. Isso aí. quem estiver assistindo essa live e também trabalhar com ensino, feliz Dia dos Professores, parabéns pelo seu dia. Yuri passou, depois disso, por empresas de tecnologia, entre elas o UOL, Universo Online, liderou times de engenharia, times de tecnologia, mudou-se para os Estados Unidos, faz o que já uns 10 anos, ou mais de 10 anos, para fazer um MBA no MIT, montou duas startups que fracassaram, vamos falar um pouco disso também. E hoje o Yuri é diretor de parcerias no MIT, tá certo, Yuri? Esqueci de alguma coisa? Não, esqueceu não. Exagerou um pouquinho, mas não esqueceu não. Deixa eu te apresentar agora. De novo, André, brigadão, brigadíssimo pelo convite. Sempre uma alegria falar contigo. Bom, o André traz aí uns 20 anos de experiência em empresas, eu tenho que ler também, porque eu não decorei tudo, não. Empresas de tecnologia, empresas nacionais, multinacionais, uma das quais já trabalhamos juntos, né, uma multinacional há muitos anos atrás. E o André, nesses 20 anos de carreira, liderando equipes técnicas, equipes também de engenharia, em projetos, né, América Latina e Europa também. Essa parte agora eu tenho que ler. O André hoje em dia atua como consultor de liderança, carreira, cultura organizacional, olha, o cara é lenha demais, e no desenvolvimento de competências comportamentais pelo crescimento. E só para terminar, o momento de puxar o saco aqui do André, o André é um daqueles caras que todo mundo tem, né? Tem gente que é brother e que é competente, ou um ou outro, o André junta as duas coisas. É um super brother, um querido amigo e um profissional extremamente competente. André, bem legal estar aqui com você. Eu devolvo a bola para você, então. Porra, Yuri, cara, eu gostei dessa história de um apresentar o outro, porque é mais legal, né? É gostoso mostra o quanto tem de carinho aí nessa relação. Bom, quem está chegando, sejam bem-vindos. A gente preparou aqui um bate-papo sobre transição de carreira. Domine seus medos. Quais são esses medos, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, algumas semanas atrás, e várias pessoas colocaram muitas perguntas, e a maioria dessas perguntas envolvia algum tipo de medo, né? Medo de largar a carreira atual e de não conseguir um emprego na nova carreira, medo da nova carreira não pagar o suficiente para bancar as contas, medo de não ser bom, né, na carreira nova quanto você é na sua carreira atual, medo de mudar de carreira, se ferrar e depois não conseguir voltar, né, queimar a ponte, que mais? Olha quanta coisa passa pela cabeça das pessoas. Medo de estar velho demais para mudar de carreira, a gente vai falar disso também. E medo de terminar a carreira fazendo algo que você não gosta, mas que paga suas contas e aí você fica nela. Yuri, de todos esses medos aqui, com quantos você se identifica, quantos que na sua trajetória você teve que lidar, teve que dominar, enfim, quantos você se identificou aqui? Conta pra gente. Cara, eu diria com vários deles, e foram algumas transições de carreira que eu tive, algumas planejadas, outras não, nem tão planejadas assim, né? Mas eu vou pegar a minha primeira transição de carreira, né? Bom, como você me apresentou, eu comecei como professor de matemática, minha querida Brasília, deve ter alguns ex-alunos assistindo hoje aqui. Cara, e de professor, eu recebi um convite para me juntar a uma grande empresa como gerente de projetos, né? Um convite de um cara amigo que precisava de alguém de confiança e que confiasse no próprio taco. Eu aceitei o convite. Em termos financeiros, né? Bom, a gente sabe que professor no nosso país podia ganhar um pouco mais. Cara, mas o meu receio foi... Eu tive que me mudar de estado, de cidade e tal.
Mas o receio principal foi um desses que você leu aqui, acho que, não sei como você chamou, de não manjar do assunto, né? Do tempo com o qual eu ia trabalhar, ou seja, tocar projetos. Nunca tinha tocado projeto e fiquei me questionando, e questionando até o colega que convidou. Eu falei, cara, você me convidou, mas eu nunca toquei, sou matemático, professor de matemática, nunca toquei projetos, né? E por que você me convidou, né? Falou, cara, você é um cara de confiança e você sabe resolver problemas, né? Eu falei, será? Então, assim, não tive receio de mudar de cidade, tive que ficar longe da família, isso não foi um problema. Mas para mim o grande receio foi, cara, e se eu não andar bem, né? E se eu começar nessa carreira absolutamente nova para mim, né? Não andar bem e aí volto para trás, vou me sentir meio fracassado, né? Aquele sentimento de falha, né? Mas o medo, respondendo a tua pergunta, foi esse medo de não conseguir dominar o assunto com o qual eu ia trabalhar. E como é que você lidou com isso, Yuri? Como é que aconteceu daí para frente quando você... A história agora, olhando para trás, é que você foi mesmo assim, né? Sim. Como é que foi? Cara, o que eu fiz meio que de forma meio intuitiva, não foi nada muito racional nem estruturado. Hoje a gente é velho, a gente fala, não, eu fiz não sei o quê, botei no Excel, botei nada, né? Então, cara, ou seja, para ser um gerente de projeto, né? Como eu, né? O meu caro amigo que me convidou, que está aqui, está assistindo a live aqui conosco. Aqui. A galera falando aqui, ó, tô passando por isso, tem bastante gente se identificando já, Yuri, nos comentários. Okay. Então, acho que o que você tem que fazer, e eu fiz de novo de forma, né? Eu queria ter tido a dica que hoje eu sei o que fazer. Eu avaliei, cara, o meu medo de não manjar do assunto, né? Nunca tinha gerenciado projeto, não sabia nada da teoria de gerenciamento de projetos. Comecei a conversar com pessoas com quem eu trabalhava, com quem eu iria trabalhar, pessoas que manjavam do assunto, para entender qual que era o skill, a habilidade principal necessária para aquele meu novo trabalho. E eu comecei a avaliar, falei, bom, eu acho que... Né, comecei a perceber, bom, resolução de problema, tem um civirômetro legal, né? E eu percebi que eram habilidades, ou seja, muitas delas eu nunca tinha colocado em prática naquele contexto de gerenciar projetos. Isso me deixou um pouco mais tranquilo no sentido, ainda com medo, o medo diminuiu, né? O medo diminuiu, acho que a Júlia perguntou aqui, e como não ficar paralisado, né? Aí a questão, Júlia, é você... Júlia, querida, um beijo para Júlia. Você fazer essa análise de, vem cá, o medo tem sentido? Porque uma coisa importante que a gente tem que falar hoje aqui, não sou psicólogo, muito menos o André, é que ter medo é ok. O que a gente não deve fazer não, cara, não tem que ter medo, né? Até, deixa eu mudar um pouco para quem tem filho. O filho tem medo? Não, filho, não precisa ter medo. Cara, ter medo é ok. O que você não pode ou não deve deixar é que o medo te paralise. E para o medo não te paralisar, o que você tem que fazer são algumas análises, algumas avaliações para ver, vem cá, esse medo tem sentido? Eu tenho medo eu tenho medo de não mandar bem no trabalho. Quais são as habilidades, os skills? Ok, eu manjo, e disso aqui eu não manjo. Então, fazer o quê? Estudar, se preparar e aprender aquela habilidade. Então, o que eu fiz foi isso, André. Conversando com as pessoas para entender que habilidade ia precisar um novo emprego e algumas eu já tinha, e as que eu não tinha, eu tentei lentamente ir aprendendo. Claro que eu quebrei a cara às vezes, mas, enfim, você quebra a cara e aprende também. Boa, Yuri, boa. Não paralisar diante dos medos. Eu estava conversando com um amigo essa semana, quando eu publiquei a live, e ele estava falando o seguinte, ele também mudou, saiu de um emprego que ele estava há muitos anos, foi para outro, está amando, e aí ele falou, cara, eu adorei esse assunto de medos, porque vários medos que eu criei, eles nem eram tão reais assim. Eu comecei a perguntar para mim mesmo, pô, mas isso é real? Qual é o pior que pode? O que de pior pode acontecer, né, disso? Eu vi que, cara, dá para ir com ele é importante, ele é um medo, assim, para cuidar de mim, né, para eu também não fazer as coisas na loucura, mas não paralisar. Quando a gente fala de mudança, de transição, Yuri, a gente tem uma fórmula da mudança que eu preparei aqui para incluir nessa conversa de hoje aqui, né? A fórmula da mudança. Quando você quer fazer uma transição, tem alguns elementos que precisam estar presentes nessa transição, senão você não vai conseguir vencer a sua resistência à mudança. E essa resistência à mudança pode ser a sua zona de conforto, pode ser a sua segurança, é o que faz com que você mantenha o status quo. Quais são esses elementos que precisam estar presentes? E à medida que eu falar, Yuri, vê o quanto que isso teve presente em vários outros momentos da sua vida que eu vou devolver para você. Okay. O primeiro elemento é uma intenção ou uma insatisfação
com a situação atual. Então, poxa, eu estou numa situação que eu não estou me sentindo plenamente realizado, eu não estou me sentindo plenamente satisfeito, não está bom, eu acho que dá para fazer mais coisa. Ou uma intenção, né? O I da fórmula. I. Tem que ter um I na sua mudança. A outra coisa que tem que ter é uma visão. O que que você quer? A visão, né? Do que você quer. Muita gente quer mudar, mas não sabe o que quer. As minhas filhas, quando eu pergunto para elas assim, filha, você quer comer? Quer que eu peço o que para a gente comer? Ah, pai, tanto faz. Eu falo, filha, não seja uma pessoa tanto faz. Sempre saiba o que você quer, porque a gente pode escolher o melhor quando você tiver vontade de alguma coisa. Para mudar de carreira também. Não seja uma pessoa tanto faz com a sua carreira. Saiba aquilo que você gosta, saiba aquilo que você ama, que te tira da cama, que te faz dormir realizado, para você ter mais disso na sua vida. Isso é o V da fórmula que a gente chama de visão. Essa fórmula, se você quiser jogar no Google, chama Fórmula da Mudança de Beckhart. E é o V da visão. E o último elemento da fórmula é a ação. E aí, com uma intenção de mudar, ou com uma insatisfação para gerar uma mudança, com uma visão daquilo que você quer, com uma visão realmente de como pode ser, que desejo ali você constrói em cima disso. E aí as ações, né? Quais passos você pode dar. E aí a gente vai falar de algumas coisas mais estruturadas, né? Porque muitas coisas aconteceram, como você falou, por acaso, ou foram acontecendo e você foi se ajeitando, mas muitas delas também, como a sua ida para os Estados Unidos, estudar no MIT, você se preparou muito bem, eu lembro da época que você estava se preparando para isso. E são ações, então I vezes V vezes A. Tem que ser maior do que RM, maior do que a resistência à mudança. Yuri, conforme eu fui falando desses elementos aí, o que você pode dizer que trazer para a prática da sua vida? O que teve presente para você? Cara, a fórmula, apesar de matemático, sua fórmula, eu achei bonita a sua fórmula. Não conhecia, vou ter que mandar um Google depois aprender a fórmula de quê? Como chama? De Beckhart? Fórmula da mudança de Beckhart. I vezes V vezes A, ou vezes PT, vezes próximos passos, tem que ser maior que RM, maior que a resistência à mudança. Ó, o Thales Paiva mandou a fórmula aí, ó. O Thales é meu colega, meu parceiro da Crescimento, a gente trabalha junto. Legal, legal. Obrigado, Thales. Cara, eu achei legal. De novo, não conhecia a fórmula, mas ver os elementos, né? Você tá meio, né? Você tá dando uma estrutura para algo que a gente, em geral, né? As pessoas normais, como todos nós, não avaliamos dessa forma. Você que é um especialista, né? No tema aí, mas ninguém para, em geral, para avaliar isso aí. E um dos objetivos, inclusive, dessa call é a gente poder, no final da call, que as pessoas levem para casa algumas ferramentas, né, que as ajudem, né, enfrentar os medos, né? Então, quando você coloca aí eu acho que o I é a intenção, né? Então, uma das coisas, um pouquinho sobre a intenção, nessa questão de mudança, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui, ó, isso aqui são os meus Instagram, isso aqui é o PowerPoint do Instagram, galera. Não dá para ter PowerPoint, tem pedaço de papel aqui, ó. Então, você tem que estar aqui, ó, né? Ao contrário. Tá virado aqui? Ou seja, você precisa avaliar, você precisa de fato mudar. Ah, tô de saco cheio, quero uma carreira nova. Você tem que ver se você não está de saco cheio do seu chefe, do seu trabalho, algo simples do trabalho, com salário, né? Porque se você for trocar 6 por meia dúzia, né? Sinceramente, a chance de você seguir infeliz no outro trabalho, no novo trampo, é bem grande, né? Aí, como eu vou saber? O que você tem que fazer, na minha opinião, é você avaliar, né? Quais são aquelas habilidades que você, em tudo que você faz, você utiliza, né? Então, não sei se a intenção passa por aí, André, você descobrir, né, o que te faz mudar, né? E muitas vezes, no caso, quando a gente fala de carreira, muitas vezes é insatisfação, né? Tá insatisfeito com alguma coisa. Esse ponto para reflexão é você pensar se você, de fato, está insatisfeito com algo grande, né? Te incomoda muito. Ou não, cara, se for um chefe e alguém chato, sinceramente, não vale a pena você mudar de carreira. Muda de emprego, não de carreira. Muda de emprego, de empresa ou de posição na carreira. Então, um pouco sobre a intenção do que motiva as pessoas a mudarem. E só para terminar, voltando um pouquinho para o medo é super comum porque mudança, né? Mudança traz resistência. O novo, você não sabe o que te espera no novo, né? Por quê? Porque ele é novo. O nome já fala. É novo, então, em teoria, você nunca experimentou. Então, é normal, né? Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Então, quem está pensando, né, em mudar de carreira, se não está disposto a enfrentar o desconforto,
vai ter um hard time, vai passar maus bocados, né? Se você tem que estar disposto a enfrentar o novo. E esse novo, também esse novo gera insegurança, gera medo. De novo, conversa com esse medo, entende a realidade, o tamanho dele, para você poder acomodar. Outro conceito aqui que eu queria trazer, Yuri, ainda falando sobre os medos, é engraçado porque a maioria das perguntas, quando eu abri, era justamente isso. É possível conciliar duas coisas ou mais durante uma transição de carreira? Cara, eu fiz isso, né? Eu trabalhava com TI, trabalhava ali como head de engenharia e arquitetura, foi a última posição que eu trabalhava, e à noite, depois das 6, eu atendia as sessões de coaching e mentoria, para sentir como é que era isso, e eu via que eu adorava isso apesar de ser puxado, eu adorava, falei, nossa, como eu gosto disso. Quando eu me aposentar da TI, eu vou querer que a minha renda extra de aposentado seja fazendo essas sessões e ajudando as pessoas com seus objetivos nesses processos. E a outra coisa, como eu descobri que gostava disso, eu também gostava de conceitos de liderança, de compartilhar o que eu aprendi na prática de liderança, eu fazia formações para me preparar para ser trainer, né? Para ser consultor, para ser coach, palestrante nesse sentido. Fiz formação de programação linguística, formação em coaching e outras formações. E aí o que eu fazia, Yuri? Eu me inscrevia para ser voluntário nesses institutos de formação, eles chamavam de anjos, né? Para ser anjo das turmas. Eu ficava ali como assistente dos professores para eu pegar a experiência de bastidores de sala de treinamento e ver se era aquele ambiente que eu gostava. Então, isso era uma coisa que eu fui conciliando com o que eu fazia, sem comprometer, que foi me dando mais certeza de falar, isso me dá tesão, isso eu gosto mesmo, eu vou continuar investindo nisso. Faz sentido isso para você? Você chegou a fazer isso? Cara, também? Faz bastante. Alguém, acho que até a Júlia comentou que mas tem que se esforçar, pacas. Verdade, Júlia e todo mundo está assistindo, super verdade. E que tá, de novo, voltando para o meu ponto, se você não está disposto ou disposta a fazer um esforço extra, assim, vai ser muito difícil você conseguir encarar essa mudança, né? De novo, mudança, ela traz desconforto, né? E aí você vai ter que, de fato, vai ter que se virar nos 30 ou nos 60 ou nos 90, será quanto? Você vai ter que se virar fazendo o quê? Como o André falou, terminou o trampo, terminou o trabalho regular, né? À noite, ou depois, quem tem filho, depois que as crianças dormirem, acordar mais cedo, né? Se preparar, né? A questão que o André mencionou, a preparação é fundamental. Quem quer mudar de carreira e vai fazer algo novo na nova carreira, se vai mudar, vai fazer algo novo, né? Você tem que manjar, parte financeira. A gente vai chegar lá, Grande Santa, Santiago, a gente vai falar da parte financeira já. Tá na listinha aqui, ó, Grande Santa, abraço para você. Então é o seguinte, você tem, o comentário da Júlia, tem que se esforçar, pacas, verdade, Júlia? E é o seguinte, todo mundo já sabe, não tem almoço grátis. Não tem, eu quero mudar de carreira, e eu quero um emprego legal, quero ganhar mais, quero qualidade de vida. Não vai ser assim, né? Sem esforço, em inglês os caras falam no pain, no gain. Cara, sem esforço, não vai virar, não vai rolar. Então tem que se virar, acorda cedo, dorme mais tarde, fim de semana, dá um jeito, né? Conversa com as pessoas, pede ajuda. Isso é fundamental, pedir ajuda, né? Acho que é uma coisa que a gente no Brasil faz muito mal, a gente tem às vezes receio de falar com muita gente a respeito. Eu entendo quando é um negócio meio secreto, quero mudar de empresa, de carreira, de emprego, né? Você não vai sair falando para a torcida do meu querido Flamengo, né? Você não vai sair falando, mas você tem que falar com as pessoas, tem que buscar ajuda, né? André, bom, então é isso, assim, o lance do esforço, sem esforço, cara, não vai rolar. Boa. Yuri, eu vou pegar, como você começou a falar o que precisa, eu vou pegar uma das perguntas que mandaram também no box, que é o que é indispensável cuidar nesse processo de transição de carreira, tanto para cuidar dos seus medos, para garantir que você está cuidando do que for indispensável e mais importante. Eu vou responder parte dessa pergunta e vou te passar a bola para ver se você o que mais se adiciona. Eu diria que uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de transição de carreira foi cuidar do lado financeiro, foi me planejar financeiramente. Então, eu já imaginava, uma das coisas que a gente imagina eu estou há 20 anos na carreira de TI e eu vou começar uma nova carreira.
praticamente impossível começar no mesmo nível que eu estava na carreira anterior, né? Eu vou começar de baixo ou ali numa velocidade diferente. Então, sim, eu vou ter um comprometimento financeiro ali, eu vou ter uma defasagem, né, financeira em relação ao que eu tinha antes. Então, importantíssimo planejar financeiramente. Uma dica, que tenha a sua reserva de emergência. Além das reservas ali que você tem para o planejamento da faculdade dos filhos e outras coisas, tenha a sua reserva de emergência. Quantos meses de salário você vai ter guardado ali para você também ter um oxigênio durante essa mudança de carreira. Eu dei muita sorte de ir já para uma das principais empresas de treinamento e desenvolvimento humano, que é a Crescimento. Dei muita sorte não, eu vou falar desse processo que envolveu muito networking, mas obviamente, e eu já consegui já mudar de carreira fechando a conta, né? Não precisei recorrer. Mas agora na pandemia a gente tomou um baque muito grande, Yuri. As variáveis, né, de treinamentos diminuiu muito no começo. Eu precisei recorrer à minha reserva de emergência. Então, cuida da sua vida financeira. Foca ali, acompanha Nath Arcuri e outras pessoas boas de dicas financeiras para te ajudar a organizar isso. E isso vai te colocar, vai te ajudar a pensar nas outras coisas. Mas primeiro a base seria cuidar do seu lado financeiro ali, para ter um mínimo de uma reserva de emergência. O que mais que você diria além disso, Yuri? Cara, eu diria um passo. Primeiro que a questão financeira ela é muito séria, né? A Paula fez um comentário aqui agora. É um dos maiores medos. E especialmente para quem tem uma família, né? Para casal, solteiro, enfim, quem tem família, para o pai divorciado, ou mãe divorciada. Se você tem uma família para sustentar, a minha dica é que assim, não passe para o outro lado ainda, enquanto você não estiver financeiramente minimamente seguro, tá? Essa conversa responde essa pergunta aqui, por isso que eu resgatei ela aqui, ó. Né? Como recorrer se ainda depende muito da financeira. Você viu a perguntinha aparecendo ali para você? Eu vi. E, de novo, para o ponto do André, assim, tem que ter uma preparação mínima, né? Mas se não, alguma coisa, enfim, faz uns freelas, gasta menos, você vai ter que apertar os cintos, vai precisar. Por quê? Um dos medos, né, como a Paula falou, a questão financeira, você pode migrar para nova área, e como o André falou, em geral, se você é um cara de TI e quer virar um chefe de cozinha, você dificilmente, como chefe de cozinha, vai ganhar o que um chefe de cozinha experiente ganha, porque você é novo na área. É normal, né? É normal que você não ganhe como um cara experiente. Então, assim, aperta os cintos, né? Só que eu dou um passo para trás, André, quando a pessoa tá pensando, avaliando a questão da mudança de carreira, né, para ela avaliar aquelas três questões que são os interesses, os valores e as habilidades, né? O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu faço muito bem, porque às vezes tem mudanças que vão ser muito mais difíceis do que outras, né? O cara tem 32 anos e quer virar jogador de futebol. Negão, 32 jogador de futebol vai ser difícil. Por quê? Porque na cidade os caras estão se aposentando já, né? E você quer mudar para alguma coisa só pela grana, é porque está na moda, né? Hoje em dia tem profissões que estão na moda, né? Data Science, Big Data, desenvolvimento disso, daquilo, aplicativos móveis, né? É uma coisa que você faz bem? É uma coisa que você curte fazer? Porque se não for, você pode aprender, né? E a questão de só trabalhar naquilo que ama, isso é tema para outra live. O André um dia vai fazer uma live aí. A propósito, vale fazer uma autopropaganda aqui. Estou lançando hoje aqui o meu site, yuriramos.com. Graças ao convite do André, resolvi montar um sitezinho. E um dos posts que eu tenho lá, dos meus únicos 3 posts que eu estou lançando no site hoje, é sobre transição de carreira. Dê uma olhada, muito do que a gente está falando aqui está lá no site, yuriramos.com ou .com.br, tanto faz. Então, André, você falou da questão... Olha, fez um jabazinho, hein? Tem que fazer o jabá, né? O mexendo, cara. Já valeu a live. Tem a questão financeira, a questão da avaliação, né? Do que você gosta de fazer, da sua paixão, do que você faz bem, Ó, tem um recado do Fábio para você aí, ó. Olha aí, ó. Né? E aí, a partir do momento, então, que você você avaliou, você refletiu, você está quase decidido, comece a explorar. Né? Eu quero me tornar um desenvolvedor de aplicativos móveis. Quais são os skills, quais são as habilidades necessárias, né? Quanto que esse mercado paga? Tem muita vaga? Não tem? Comece a explorar, comece a conversar com as pessoas para entender, inclusive, as habilidades que você vai precisar na sua nova profissão, na sua nova carreira.
Boa. Yuri, eu vou até falar que o Fábio falou de Ikigai, né? Ikigai é uma filosofia para você entrar em contato com, entrar em contato, desenvolver propósito de vida, né? Olhar para o propósito de vida de uma maneira mais profunda. E eu vou fazer uma live sobre Ikigai, sim, porque propósito, entrar em contato com o que você considera ser sua missão, seu propósito, suas grandes paixões, tem tudo a ver com o processo de mudança de carreira, responde várias perguntas aqui, porra, como é que eu sei se é isso mesmo para mim? Propósito de vida é uma das coisas, e Ikigai é uma filosofia que te ajuda a entrar em contato com isso, é tema para uma outra live, eu vou botar logo o título Ikigai para uma próxima live aqui, sim. Hoje a live é falar sobre os medos. Uma metodologia, um conceito que ajuda muito a organizar medo, é uma metodologia de níveis de consciência, de um inglês chamado Richard Barrett, do Barrett Value Center, chamado níveis de consciência, Yuri. E os 3 primeiros níveis de consciência são os níveis das nossas necessidades. E aí, quando conecta uma coisa com a outra, ajuda a gente a agrupar. E a minha luzinha aqui tá enfraquecendo a bateria, mas tá escurecendo um pouco, mas dá para me ver, né? Quando conecta esse conceito com os medos, ele ajuda a gente a meio que agrupar os medos, a ver que vários desses medos fazem parte de um grupo, outro de outro grupo e outro de outro. E quando você agrupa, você consegue lidar com isso, encarar isso, trabalhar isso de uma maneira organizada e estruturada. O primeiro grupo ali, o primeiro nível das nossas necessidades, são as nossas necessidades de sobrevivência. Então, é a necessidade de comer, de ter um teto, enfim, de ter grana para pagar as contas, necessidades de sobrevivência. Então, atenda às suas necessidades de sobrevivência para que você pode cuidar da sua carreira com essa parte financeira bem cuidada, bem encaminhada. Mesmo que depois você retroalimente isso conforme a sua carreira for desenrolando. O segundo nível são dos nossos relacionamentos, ou seja, medos voltados a não ser gostado, né? Das pessoas não gostarem de você como gostavam na sua outra carreira, medos de relacionamento. Como é que você pode tratar esses medos? Tem uma estrutura ali, um círculo social forte para te apoiar nisso. Pessoas que gostam de você independente do que você faça, né? Que gostam de você por quem você é e que vão te apoiar nesse processo. Eu tive muitas pessoas boas que eu pude conversar, que eu pude me apoiar, que eu recebo apoio até hoje. Essa galera que está na live aqui, muita gente está aqui para ver a gente, né, Yuri? O Yuri é um cara muito querido, né? Quando ele falou que ia fazer live, só a família dele deve ter uns 40 aqui na família dele. Então, assim, esse nível de relacionamento, cuida disso, cuidando dessas pessoas mais próximas para te dar essa força. E o terceiro nível é o nível da autoestima, o nível da performance, são os medos voltados a você não ser bom o suficiente. E não ser bom o suficiente é aquilo que a gente já falou. Se prepara, né? Toda a carreira tem preparação, tem formações, tem tudo, tem coisas voltadas para se preparar. Investe em você, se prepara nesse processo. Eu, antes de mudar de carreira, eu já tinha uma bateria de formações na área nova que eu trabalho hoje, de desenvolvimento humano. Eu tinha mais formações do que muita gente que trabalha há muitos anos, inclusive. Mas eu tinha porque eu gostava, eu adorava ir investindo em mim nisso para um dia acontecer. Aconteceu que eu consegui adiantar esse plano de aposentadoria e hoje eu acordo assim. Então, quando agrupa esses medos, ajuda a você lidar com eles de uma maneira muito mais consciente, né? Essa é a verdade. Sem deixar eles travarem ou você ficar ali, nossa, mas será? E aí isso te ajuda a tomar ações mais conscientes também. Faz sentido para você, Yuri? Cara, faz sim. Eu queria comentar sobre o medo que você falou, acho que é o terceiro, né? De não... Curso BOC de SMC Eliminator. Grande TB. O medo de... Acho que é o terceiro, né? Que você falou de não manjar, de não conhecer. Não ser bom o suficiente, isso. E aí vem um ponto fundamental que é, mesmo para quem não quer mudar de carreira, quem quer mudar, sei lá, dentro da própria empresa, você quer fazer uma coisa diferente, não mudando de carreira. Esse, para mim, é um dos pontos... Eu tenho uns 2 ou 3 pontos essenciais que eu creio para quem quer ser profissional numa empresa nova, num trabalho novo, ou até no emprego atual, você precisa manjar do tema com o qual você vai lidar.
Você não precisa ser o melhor. O melhor, o melhor é para poucos, vai ter um ou outro, mas se você for o pior, você está enrolado. Então você precisa manjar. Quando a gente fala de alguém, hoje em dia a gente sabe que algo entre 70% e 80% das vagas de emprego, elas rolam por indicação, através de contatos, né? Ninguém vai indicar alguém que simplesmente é legal, é brother, é amigo, amiga e tal, se a pessoa não andar bem, se não conhecer do assunto. Então você tem que se preparar, você tem que aprender. E, não tenho grana para fazer curso. Cara, YouTube, procura coisa do YouTube, hoje em dia te ensina meio mundo aí. Tem coisa de tudo que é qualidade. YouTube tem coisa muito boa e tem coisa horrível, né? Mas se você está sem grana, cara, converse com as pessoas, né? Busque mentores. Esse é um ponto importante. Busque mentores. Converse com as pessoas, né? E busque ajuda. Se você quer se transformar, se você é não sei, se você é um desenvolvedor de aplicativos móveis e quer passar de novo a ser um chefe de cozinha, converse com pessoas que, primeiro, que cozinham bem ou que são chefes de cozinha, para você aprender com esses caras. Como é que foi a sua história? O que eu preciso? O que é essencial para que eu tenha na nova profissão, na nova carreira? Então, de novo, o ponto de mentores, né? Networking. Esse é, para mim, um segundo ponto assim, essencial. Quem tem pouco networking vai ter mais, não é impossível, tá? Mas quem tem pouco networking, poucos contatos, vai ter mais trabalho em se colocar ou se recolocar numa nova carreira, né? Vai ter mais dificuldade em ter mentores. Procure mentores. Tem que estar cheio de gente aí fora. Sabe que a gente subestima, André, o quanto as pessoas, e vários deles que estão aqui nessa call, estão dispostos a ajudar, né? Se alguém falar com alguém aqui, com o Eduardo Palomaro, grande Edu, um abraço para você. Se alguém falar com o Eduardo Palomaro aqui, pedir uma dica para ele sobre arquitetura de software, pô, mas eu não conheço o cara. Cara, o cara vai ajudar. Eu conheço esse cara, ele vai ajudar. A gente subestima o quanto as pessoas out there lá fora estão dispostas... A galera está confirmando isso que você está falando aqui, ó. O Santiago falou que deu muito certo. Olha, T10 por aqui, que prazer ter vocês aqui. Boa. Yuri, desculpa te interromper, cara. Voltando no networking, falar com pessoas, tem muita gente disposta a ajudar. Cara, não, é isso, é basicamente isso. Para fechar, então, a gente tem que fazer mais isso, né? Falar com pessoa, eu sei que, às vezes, de novo, se você tá querendo mudar de emprego, de empresa, e não quer que seu chefe saiba, você não pode sair falando para todo mundo. Então, mas o que você não pode fazer, galera, não dá para fazer, é levar essa empreitada sozinho. Você precisa de ajuda, todo mundo precisa, com contato com gente que manje do assunto, né? Que manje do assunto. E já a gente vai falar sobre a questão de você construir sua nova narrativa, ou seja, você, beleza, estou decidido, quero mudar de carreira, quero partir de A para B, né? Você vai ter que construir uma história, porque você vai ter que falar para as pessoas, nós acabamos de falar rede de contatos, networking e tal, mentores, você vai ter que explicar por que você quer ir de A para B, né? E quem é você, né? De onde veio essa sua motivação? Pode ser um medo, né? Pode ser uma insatisfação de migrar de A para B. Te devolvo aí, André. Gostei, Yuri, gostei. Resgatou a história da narrativa. Vamos começar a enumerar as coisas, então? Vamos começar a caminhar para o fechamento dessa conversa aqui. Galera, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí no chat para a gente dar uma atenção aí para quem entrou. Olha a Maps. Neto Menezes! E T10, e tem uma galera muito querida hoje aí. Obrigado pela audiência de todos vocês. Se vocês tiverem... Maps, não fecha não, a gente não fecha, a gente vai ficar mais um pouco ainda. Mas, Yuri, eu vou abrindo aqui para perguntas, mas eu já vou perguntar para você o seguinte. Opa, veio uma pergunta interessante, veio um comentário interessante aqui. O autoconhecimento é essencial para o próximo passo de mudança de carreira. Quem que falou isso aqui foi Thomas Barrantes, grande TB. Autoconhecimento. A gente vai fechar isso aqui com as dicas de ouro, né, digamos assim, e eu já vou dar um spoiler. Uma delas é o autoconhecimento. É você investir, se conhecer, saber aquilo que você é bom, saber se conhecer seus talentos. O autoconhecimento é fundamental também e te ajuda a lidar com os medos, né, que hoje eu converso sobre medos. Autoconhecimento te ajuda a contrastar com os medos e ver que dá para acomodar isso e caminhar junto nesse processo. Yuri, eu queria que você compartilhasse com a gente o que você diria que foram seus grandes aprendizados no que envolve as suas transições pessoais de carreira, porque aqui é uma live, não é aquela live de consultoria, né, ou de
melhores. É uma live do que a gente viveu, galera. Então, quais foram os seus grandes aprendizados que, assim, quem está pensando nisso não precisa tropeçar nas mesmas pedras e também pode já seguir alguns mesmos caminhos ali. O que você diria de aprendizados para ficar registrado nessa live? Cara, eu diria primeiro que é o tema da live, os medos. Os medos vão rolar, galera. Medo de mudança, e falamos aqui, medo de faltar grana, de não manjar da nova profissão, de não ser bem querido, né, pelos colegas do trabalho novo, de quebrar a cara e ter que voltar para trás, né? Então, assim, o medo vai rolar, o que você não pode... E é ok ter medo, é ok, sempre vai ser ok. Né? Você tem que acolher o medo, mas você não pode deixar o medo te dominar. Então, e aí é fazer o que o André falou. Você fazer aquela análise, vem cá, o que é... De fato, esse medo tem sentido? Né? E aquele exercício que o André mencionou rapidamente, pensa na pior das hipóteses. Vem cá, e se de fato der tudo errado lá? Eu consigo voltar e me recolocar na profissão anterior, na carreira anterior? Eu consigo. Então, quer saber? Vou encarar. Outra coisa que eu acabei de falar, André, que para mim pode soar meio repetitivo, mas para mim assim, é tão importante. Grande crack, um abraço para você. É o seguinte, networking, né? A minha última transição de carreira, que foi uma transição forçada, né? Muitos dos colegas aqui nem sabem, que eu estava no Santander aqui nos Estados Unidos, né? E rolou uma demissão grande, uma demissão em peso. Eu fui pego de surpresa, assim, não esperava, 50 anos na cara, demitido pela primeira vez. Cara, e aí? Caramba, fiquei na lama, né? Caramba, e agora? Primeira vez demitido na vida, não tinha passado por isso, não sabia nem por onde começar. O que foi fundamental para mim, networking, né? A minha rede de contatos, tomei café com uma pancada de gente, café, almoço, não sei o quê. Foi antes da pandemia, tá? Foi poucos meses antes da pandemia, o que ajudou, né? Mas então, assim, rede de contatos, e não vou negar, o fato de que eu conheço da minha área. Então, de novo, voltando àquele ponto, você precisa conhecer do assunto. Se não é sua área, você tem que aprender com certificação, com YouTube, com cursos online, falando com pessoas, voltando aos mentores, então a importância dos mentores. Então, assim, a minha resposta é muito longa, né? Mentores, networking é essencial. E como se fala em inglês, né? Buscar um full-time job é um full-time job. Ou seja, você buscar um emprego, galera, é super puxado, assim, é como se fosse o tempo que você vai ter que dedicar tempo como se você estivesse trabalhando. Se vira, acorda mais cedo, grande Lina, acorda mais cedo, dorme mais tarde, larga a mão de ficar no Facebook toda hora, galera. Não, eu tenho que ficar no Facebook porque meus amigos... Não, para com isso, né? Menos redes sociais. Assiste a live do André e do Yuri, isso pode, mas menos redes sociais e mais... A Nike já falou, just do it. Pode falar fucking do it aqui? Just fucking do it, né? Senta a bunda na cadeira, faz um plano. Né? Para mim, funcionou isso muito bem. Faz um plano, põe no Excel, põe no papel de pão. Quais são as vagas? O que eu tenho que aprender? Com quem eu tenho que falar? Tem que ter um plano. Yuri, eu tava rindo aqui porque você falou, né? Pô, 50 anos na cara e agora o que eu vou fazer? Galera, o cara hoje é diretor de parcerias no MIT. Tipo, olha que incrível, né? E ele tá dando as dicas aqui. Networking, preparação, bagagem, plano, né? Ter todo esse processo aí. É muito legal falar de trás para frente, né? Porque parece fácil, né? Parece que dá tudo certo, parece que, né, a gente seguiu um caminho das rosas aí, mas, cara, como é que é aquela história? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não os tombos que a gente leva. Galera, não é fácil, não estamos aqui para falar que a transição de carreira e lidar com esses medos é lindo, maravilhoso. Você vai duvidar de você mesmo depois. Eu lembro que quando assumi a nova carreira, na Crescimento, eu estava já há 2 meses, mais ou menos, 8 semanas ali, dando treinamento atrás de treinamento, e na Crescimento eles dão muito feedback, Yuri. Feedback é uma ferramenta muito madura lá, e aí saía da sala de treinamento, já alguém me pegava, me dava vários feedbacks e dicas de melhorar aqui, melhorar ali. Aí na 8ª vez que eu estava dando aquele treinamento, eu falei, agora eu gabarito nesse negócio. E aí eu saio para receber meus feedbacks dos colegas, eles listam um monte de coisa. E aí um dos diretores da Crescimento, o Renato, amigão meu, ele super cirúrgico nos feedbacks, eu peguei ele de canto e falei, Renato, vem cá, cara, eu levo jeito pra essa coisa mesmo, cara, fala a verdade. Aí ele falou, não, Brenão, pelo amor de Deus, cara, você leva, cara, a gente tá te lapidando só, você leva muito jeito, não sei o quê. Então, você vai ter que pedir muito feedback, cara, peça feedbacks, receba ali
do jeito que vier, se for uma crítica, se for um maldado, receba, porque você vai estar se lapidando no seu processo. Então, não tenha problemas em receber feedback. Simplesmente receba e fale muito obrigado, vê o que é válido para você, trabalha isso e vai melhorando. E à medida que você vai fazendo isso, você vai validando também. Então, sim, eu duvidei se eu tinha que voltar para a TI, se era isso mesmo, porque se eu era bom mesmo nisso. Agora, uma coisa que eu nunca duvidei é o jeito que eu acordava de manhã e o jeito que eu ia dormir à noite quando eu fiz essa transição e até hoje, né? Eu brinco, eu falo que eu não aperto mais o soneca do meu alarme, né? Eu acordo com tanto tesão e às vezes antes do alarme tocar para dar treinamento, para fazer o que eu faço hoje, e eu vou dormir com uma sensação de realização muito grande, de plenitude, de puta, que dia gostoso. Só tem coisa boa? Não. Tem muita coisa que eu não gosto de fazer. Todo emprego novo vai ter coisas que você não gosta de fazer, coisa chata, coisa burocrática, coisa difícil. Vai ter... E assim também, não tem um mundo cor-de-rosa maravilhoso. Você vai ter coisas boas e ruins, e aí você vai atraindo cada vez mais aquilo que você gosta. E aí, Yuri, indo para o fechamento já, eu acho que já estamos no horário. A não ser que você tenha alguma coisa para acrescentar disso que eu falei. Eu deixei de falar alguma coisa importante? Ou falei alguma coisa que você queira enfatizar? Cara, não. O que eu queria falar não está relacionado, mas para mim é uma coisa importante. É algo que eu aprendi recentemente, chamado o que o cara de quem eu ouvi, um cara chamado Ali Abdaal, chamou da regra do 1 ano, que eu achei bem legal. Tá? A regra do 1 ano, o cara fala o seguinte. Não volta, não. Qual é a coisa ou as coisas que daqui a 1 ano você vai se arrepender se você não começar agora, tá? Eu acho que pensar dessa forma, ela não... Repete a pergunta, Yuri. A pergunta a regra do 1 ano diz o seguinte: quais são as coisas das quais você vai se arrepender daqui a 1 ano, né? Daí é o nome da regra. Se você não começar agora. Eu quero daqui a 1 ano eu quero estar pesando 10 quilos a menos. Eu quero um novo emprego, eu quero estar, sei lá, tocando violão, eu quero falar um inglês um pouco melhor, ou eu quero falar francês, sei lá, ou eu quero aprender coding, quero aprender programação. Eu acho que esse approach, que muita gente pode falar, Yuri, mas isso é a mesma coisa de você dizer, eu quero perder peso. Mas quando você usa essa regra de 1 ano, né, o lance do arrependimento, né, isso talvez te motive, porque é uma coisa, ninguém quer se arrepender, ninguém quer sofrer sabendo que vai sofrer. A gente muitas vezes sofre por não saber. Você sabendo que se você não tomar ação agora, nesse momento, você vai se arrepender daqui a 1 ano, de repente isso te motiva um pouco mais, né? Botei mais uma propaganda, eu botei um post pequenininho no site lá, yuriramos.com, acessa lá, newsletter toda semana com post novo, acessa lá, entra no newsletter. Voltando para você, André. Ô Yuri, deixa eu te perguntar o seguinte, pensa aí, quais são suas principais dicas, então, para fechar com chave de ouro a live de hoje? Assim, para aquelas pessoas que vão assistindo correndo e assistem os últimos minutos, qual a principal dica, ou as principais dicas para fechar esse bate-papo de hoje com chave de ouro? Beleza, um abraço para o Edu Gonçalves, acabou de entrar o Gonçalves aí, ó. Cara, as dicas, eu vou pegar pô, os pontos são todos super importantes aí, mas eu pegaria 3 pontos. O primeiro é você refletir, você de fato avaliar se você quer mudar de carreira, ou é uma insatisfação pontual. Você está trocando 6 por meia dúzia? Né? Grande Juca, aí só tem só fera nessa. Tem que ter uma live com os caras que estão na live hoje aqui, cara. Eles deviam estar falando. É verdade. Né? Então, primeiro ponto, você avaliar, você refletir, você de fato quer mudar, né? E aí, se você quiser, você fazer essa avaliação do que você gosta de fazer, do que você ama fazer, né? E, de novo, você tem que trabalhar só com o que ama. O André vai ter uma live outro dia só sobre isso, tá? O segundo ponto decidiu que mudar. Preparação, eu vou voltar para o tema que eu falei muito hoje, que é você tem que manjar do assunto. Você precisa se preparar. Você precisa aprender coding ou cozinhar. Você tem que aprender. Como? Você vai ter que se virar, né? Pegando o ponto que a Júlia falou, pô, mas é muito esforço. É muito esforço. Júlia, não existe almoço grátis, né? De novo, é Nike. Just do it. Just fucking do it. Senta, faz um plano, né? Mãos à obra, senão a coisa não vai vingar. E, por fim, né, que eu acho fundamental, a minha recolocação depois da demissão no Santander, ela foi, eu diria, bastante rápida,
por dois motivos. Um foi, sei lá, por eu manjar do meu assunto e, em especial, networking, cara. O networking foi, assim, fundamental para mim. Pessoas querendo ajudar. Vem cá, tem uma posição aqui, não sei o que, você gosta disso e tal. Então, de novo, avaliação, refletir se é o que você quer mesmo. Segundo lugar, preparação, você preparar com o conteúdo que você vai ter que absorver, aprender no seu novo ofício, na sua nova carreira, profissão. E, por fim, networking. Fale com as pessoas, como o André falou, busque por feedback, busque por mentores, peça ajuda. É isso, 3 pontos. Ô Yuri, vê se dá para falar rapidamente aqui. Pediram para você contar um pouco da sua experiência das startups, Yuri. Ok. Eu vou falar rapidinho, a gente tá no final. Eu me mudei para os Estados Unidos, vim para o MIT. Eu moro nos Estados Unidos hoje em dia, moro na região de Boston. Eu vim para o MIT, fiquei um ano estudando, não tinha planos de empreender, fui mordido pelo inseto, sei lá, do empreendedorismo do MIT, que é muito grande. Conheci uma queridíssima amiga brasileira do MIT, montamos uma startup na área de desenvolvimento de aplicativos móveis para educação, que se transformou numa outra startup, uma segunda startup, né, de online learning, de aulas online, de e-learning, vamos dizer. Cara, e a segunda estava crescendo muito devagar, e chegou uma hora que, voltando, você falou da questão financeira, né, André? A reserva financeira foi acabando e eu não teria fôlego financeiro para esperar a startup crescer. O que eu tive que fazer? Pular fora. Então, é muito difícil para quem é fundador, porque você, aquela hora, você está cavando e você fala, é agora, opa, é o ouro, é agora, o ouro está chegando. Então, é muito difícil largar o osso, né? Você é fundador e fala, não, pô, aquele sentimento é medo, né? Pô, vou fracassar, eu tenho uma reputação, eu trabalhei em tantas empresas multinacionais, não sei o quê, estudei no MIT e agora eu vou fracassar. Cara, tem um cara, a galera que assiste o Shark Tank aqui dos Estados Unidos, tem uns investidores, que é o Mr. Wonderful, o Kevin O'Leary, ele fala um negócio que é legal. Se você monta uma empresa, e eu hoje, quando eu olho para trás, eu devia ter feito isso. Obrigado, Lourdes. Montou uma empresa de 3 anos no máximo, 36 meses no máximo. Cara, se a coisa não estiver vingando para valer, é o que ele fala, leva para o estábulo, mata, pula fora, né? Eu demorei um pouco mais do que isso, fiquei uns 4 anos. Então, hoje, eu teria saído antes, eu teria me dado um deadline. Ou seja, falhar é ok. É claro que ninguém quer, eu não queria ter falhado. Eu queria estar hoje com a minha startup, quem sabe, um unicórnio ou algo assim, mas não foi o caso. O que a gente tira disso é aprendizado, né? Como esse que eu compartilhei com vocês agora. Boa! Bom, Yuri, eu vou falar também algumas dicas. Exato. E as suas? Quais são as suas? Para fechar, o que você recomenda para a galera? Cara, a principal delas, falando de medos, né, que é o tema dessa live de hoje, medos, de dominar seus medos, quando a gente olha para a nossa vida, a gente se arrepende majoritariamente daquilo que a gente não fez do que daquilo que a gente fez. Então, lembra os seus medos disso, que não existe arrependimento maior do que aquilo que a gente não fez, né? Poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Estrutura e faça, porque se não der certo, a dor não é tão grande quanto o arrependimento, puxa, de não ter feito. E aí, para te ajudar a dar certo, primeira dica cuida do seu lado financeiro, dá uma atenção para ele, cria uma reserva, trabalha a sua reserva financeira. Tem várias pessoas boas no Instagram, no YouTube, com bons canais para te ajudar a dar dicas de começar a trabalhar isso. Então, a parte financeira. Segunda coisa, cultiva, nutre o seu networking. O Yuri é um cara que eu conheço desde o começo dos anos 2000 e hoje a minha transição de carreira, quando eu estava indo para crescimento, eu mandei um WhatsApp para ele falando, Yuri, há muito tempo eu não falava com ele, falava, cara, eu preciso te agradecer, porque eu só cheguei na crescimento porque você me indicou para minha vaga de gerente no UOL, né, que você saiu, foi para o MIT, abriu uma vaga lá, me indicou, me convidaram ali, participei do processo, fui contratado. Lá no UOL eu conheci a Crescimento como participante dos treinamentos deles, me encantei com a Crescimento, me encantei com esse mundo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de liderança. E aí depois, 10 anos depois, eu estava indo trabalhar na Crescimento e eu conectei isso a Yuri. Eu falei, cara, Yuri, você não entende isso, nem eu direito, mas lá atrás você tem a ver com isso. Então eu também queria te agradecer, te dizer que eu estou indo para um trabalho dos sonhos ali, que é trabalhar com isso. Então,
cultiva o seu networking, cultiva. A gente tem hoje está fácil, cara. Antes das redes sociais, era no happy hour, em outros encontros. Hoje tem rede social para isso, para você manter o contato com as pessoas e contribuir, né? Criar uma rede de verdade, colaborativa mesmo, onde você pode contribuir, as pessoas contribuem, um network realmente colaborativo. Gente, eu perdi a conta de quantas pessoas me ajudaram a fazer essa primeira live aqui no meu Instagram, e o Yuri também, né, Yuri? Quantas pessoas não te deram várias dicas? O Yuri toda hora me mandava dica de alguém. As pessoas gostam de ajudar pessoas que elas gostam. As pessoas gostam de ajudar pessoas que elas gostam. Então, cuide do seu networking. E o terceiro ponto é autoconhecimento, né? Muitas perguntas de medos como é que você sabia que era isso que você queria e tal? Meu autoconhecimento, invista no seu autoconhecimento. O Yuri falou de conhecimento e eu vou falar do autoconhecimento. Invista, né, descubra os seus talentos, pontos fortes, aquilo que você gosta de fazer e peça feedback para as pessoas, peça para as pessoas sobre você. No Instagram é tão fácil, abre uma caixinha e pergunta e a galera vai falar, bem ou mal, coisas boas ou ruins, tudo é material para você no seu autoconhecimento, e o seu autoconhecimento vai te ajudar a lidar também com os medos da transição de carreira. Eu fecharia com essas 3 grandes blocos de dicas, e eu olhei aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Lourdes mandou uma mensagem, parabéns André, que linda sua live, sua profissão, um grande abraço para você também, obrigado, mensagem linda. E a Lúcia falou que tem que ter mais lives aí, grande Lúcia. Galera, essa é a primeira de muitas. Eu abri essa live com ninguém menos que Yuri Ramos. A gente ainda vai falar de propósito de vida, Ikigai. Empreendedorismo aí é um tema que surgiu, Yuri, acho que fica vivo aí também para estacionar em futuras lives. E o que mais vocês acharem válido de falar nesse processo de transição, de mudança, de dar sentido, né? De dar significado para a vida da gente, de dormir feliz com o que a gente realizou em cada um dos nossos dias aí. Eu acho que é sobre isso, né? Tem todo esse romantismo mesmo. Eu vou... muita gente falando, valeu, galera, bom ver vocês, é gostoso demais, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, e vai ser a última para a gente fechar, hein, Yuri? Aqui, Fábio Câmara, conhece o Fábio Câmara? Parabéns pela live, vocês dois são referências, obrigado, Fábio Câmara, grande Fábio Câmara. Grande Câmara. Bom, Yuri, palavras finais, então, considerações finais aí, querido Yuri Ramos. Cara, bom, eu já falei tudo, mas, galera, medo, vai rolar medo, não é fácil. Eu vou voltar para o ponto da Júlia lá no início. Júlia, não é fácil, sim, tem que ralar. Não tem almoço grátis, galera. Não tem, né? Quem não está disposto a passar por desconforto, sinceramente, é duro falar assim, mas não vai vingar. Você tem que estar disposto. E aí, o tamanho do desconforto, você vai saber quando você começar, quando você encarar, quando você arregaçar as mangas. Mas vai ter desconforto, vai ter horas de muita lama, assim. Putz, caramba, a grana tá apertada. Está difícil, mas é possível, é viável. Nós dois aqui, não é por acaso que estamos hoje aqui, eu e o André passamos por algumas transições de carreira, é possível, algumas são planejadas, outras não são. Então eu termino dizendo que é possível, não é fácil e depende do esforço de cada um, né? E só para terminar, mas eu não estou motivado e tal. Tem uma coisa que eu gosto muito, eu vou escrever um post em breve a respeito, que é o lance assim, calendário, ele ganha da motivação. Coloca toda terça e quinta eu vou começar a fazer contatos de networking. Mesmo se eu estiver desmotivado, terça e quinta, por 1 hora, eu vou fazer isso, entendeu? Não espere a motivação chegar, porque se ela não chegar, aí está enrolado, entendeu? Então é isso. É duro, não é fácil, mas é absolutamente possível. Estamos aqui, eu e o André, provando que isso aí é possível. Obrigado, André. Obrigado, galera. Abraço e beijo para todo mundo aí. Yuri, muito obrigado, um prazer estar falando oficialmente com você aqui na frente dos visitantes e deixar registrada essa live. Obrigado por ter sido tão solícito ali de aceitar esse convite. Grande prazer. Pronto, ajudar a construir esse conteúdo. Pessoal, obrigado por cada um de vocês aqui que participou. A maioria é a família do Yuri, que tem uma família grande, para dar boa audiência.
E fiquem ligados aqui no meu canal, no meu Instagram, @bsbrandão. Eu vou postar mais coisas de carreira, as próximas lives. YuriRamos.com, assinem a newsletter dele. O cara é muito fera, muito referência. E até a próxima, né? É assim que se despede, né? Assine o meu canal, deixe seu like. Até a próxima. Beleza, galera. Um abraço, André. Muito obrigado, viu?